Pronto. Começou. Boa tarde. Hoje estamos aqui inovando, dando aula à tarde. Essa é a 5ª semana de aulas online, ainda do primeiro bimestre. Hoje é dia 2 de junho e eu deveria estar com as 2 turmas do novo ensino médio e a do técnico, para ensinar a disciplina de arte, mas só tem alunos de uma turma, a outra turma não entrou ninguém. Antes de começar a tarefa de casa, eu queria deixar registrado para vocês o seguinte fato. Nós só temos mais 2 semanas de aula do segundo bimestre. Então, prestem atenção, façam as contas comigo. Nós temos hoje é a 5ª semana, são 5 atividades, porque toda semana eu passo uma atividade. Quando for semana que vem, será a 6ª semana, serão 6 atividades. Tem uma atividade impressa, que todo mundo foi buscar, que já deveriam ter entregue, né? Era para ser entregue dia 31. Aí faz 7 atividades. Esse bimestre, eu vou fazer da seguinte forma para fechar a nota do bimestre. São 7 atividades, 6 semanas e uma de atividade impressa. Então, cada atividade dessa vai valer 1 ponto. E quando for, não na próxima, que é a 6ª semana, mas na outra, a gente vai fazer uma avaliação, um pequeno simulado, com o conteúdo de tudo que a gente fez, e que a gente estudou durante o bimestre, tá? E aí fecha o 10. Repetindo, estamos na 5ª semana, 5 atividades. Semana que vem, 6ª semana, são 6 atividades. Mais uma atividade impressa, que vocês devem ter entregue na escola segunda. 7 atividades, 7 pontos. Esses 3 que faltam para completar a nota é um simulado que nós vamos fazer, não na próxima semana, na outra. Certo? O que é que vocês têm que tomar cuidado, que eu andei observando hoje, por um acaso, eu estava dando aula para uma turma e os alunos sem querer responder as questões. Eu disse, peraí, eu vou abrir o Google Classroom e vou ler o que vocês responderam, porque já que responderam, né? Abri. Quando eu abri a atividade, só 3 alunos tinham respondido. E aí, eram 2 questões. Olha a situação. Eram 2 questões. 2 alunos responderam a primeira questão, ou pelo menos mandaram a foto da primeira questão. Aí eu disse a eles, olha, são 2 atividades. Se você só me mandou a foto de uma questão, você fez metade da atividade. Então, a atividade, ao invés de valer 1 ponto, no seu caso, ela vai valer meio, porque você fez a metade. Então, não vai ter 7 pontos de atividade. No caso de vocês 2, vai ter 6,5. Certo? Tudo bem. Fui para o outro aluno, porque, como eu disse, eram 3 que tinham respondido. O outro aluno só tinha me mandado a foto da segunda questão. Eu digo, meu Deus, adivinhar, né? Dividir. A gente faz de uma, você faz da outra. Enfim. Quando eu abri para responder, para corrigir a segunda questão que o menino tinha feito, a pergunta era quais os instrumentos musicais que a gente utiliza para tocar o gênero musical chorinho, que é o conteúdo que a gente está vendo em artes. Aí o menino fez um texto belíssimo, juro a você, tudo sobre chorinho, mas não tinha em lugar nenhum a resposta que eu perguntei, quais são os instrumentos utilizados, não tinha. Aí eu digo, olha, nesse caso aqui, ele vai dizer que fez a tarefa, mas eu vou dizer que não fez, nem meio ponto, chegou Gabriel, nem meio ponto eu vou poder dar. Por quê? Seria meio ponto porque ele só respondeu uma questão, mas como ele não respondeu a questão, então nem meio ponto eu vou dar. Então, vou observar as outras questões para ver, as outras semanas, as outras atividades, para ver se eu posso dar um 6. Porque essa não tem como dar nota, tá? Então, não é só o fato de fazer. Tenham cuidado com isso. Repetindo para a Gabriel que chegou agora. 7 semanas, 7 atividades, cada uma valendo 1 ponto, mas tenham cuidado na hora de fazer e mandar a foto. Se não cabe em uma foto só, pode mandar mais de uma. Não tem problema, tá? Mas tenham cuidado na hora de responder, ok? E aí a gente faz, não na próxima semana, na outra, a gente faz um simulado com o conteúdo que vocês estudaram durante o bimestre. Correção da tarefa de casa. A tarefa de casa eram 4 perguntas. Primeira pergunta, o que você achou da composição... Deixa eu aumentar aqui a letra que tá pequena. O que você achou da composição visual dos trabalhos de Henrique Oliveira? Quais são as características mais marcantes em suas obras? Aí é pessoal, é o que você achou. Quem ajuda aí fazendo a correção?
Será que eu vou ter que fazer igual o menino do 7º ano, e lá no Google Classroom? Eu coloquei assim. Hum, É uma obra muito interessante, por ser feitas com materiais de resto de construção. Elas são marcantes por esse fato, por ser feito com resto de materiais de construção. perfeito. Como eu disse, é o que você achou. Não posso dizer se está certo ou está errado, porque é o que você achou. Alguém queria dizer mais alguma coisa antes de eu dar a minha opinião? Não. Letícia me mata do coração. Não redondo. O que a gente pode acrescentar que é marcante é porque as obras deles são obras em instalações. Lembra que eu bati bem nesse fato? São instalações. Então, elas ocupam um espaço muito grande e que você pode interagir, né? As obras dele, você pode entrar nos buracos, naquelas cavernas que ele vai fazendo, né? Aquelas raízes que ele vai criando e pode tocar e pode caminhar por entre elas. Eu já disse que eu quero o que você achou. Eu achei isso interessante, tá? Não é aquela obra que você só olha e não pode nem tirar uma foto. Você pode pegar, porque elas são todas em relevo. Lembra que ele disse que tinha uma tela e o interessante da tela é porque ela era em relevo. Mostrou bastante nos vídeos dele. Então, é outra coisa que é marcante. O fato de usar coisas recicláveis que iam para o lixo, o fato dele reaproveitar aquilo e tornar de uma forma mais bonita, né, que não está prejudicando o meio ambiente, e o fato de você poder caminhar, ela de ter interação com as obras. Muito bem. Segunda questão, como o tamanho e a forma com que as obras ocupam o espaço podem influenciar na relação que o público estabelece com a produção do artista? Eu falei um pouquinho sobre isso sem querer. Alguém? Eu coloquei assim, ó, as formas e tamanho das imagens se integram no ambiente, fazendo o público se sentir como parte da obra. Ai, perfeito. Essa partezinha final, a gente realmente se sente como parte da obra, porque a gente pode caminhar, a gente pode pegar, a gente pode tocar. Tá ótimo. A questão do tamanho, não só o formato, mas o tamanho, porque até ele comentou, não tem como levar a obra, você instala a obra lá, por isso que tem o nome de instalação, né? Porque é uma obra grandiosa, é algo que foge ao normal que a gente é acostumado a pensar, que a gente não vai, né? Eu, pelo menos, eu acredito que a gente não vá, pode até ser que alguém já tenha ido, mas eu não tenho esse costume, essa condição de tempo e condição financeira de estar visitando museus e vendo exposições, né? Até porque isso acontece nas grandes cidades. Nem no Rio Grande do Norte, né? Por exemplo, em Natal acontece, é mais São Paulo e Rio de Janeiro. Então a gente não tem essa oportunidade de estar visitando essas obras nos grandes museus, principalmente essas exposições que são temporárias. Então, chamam a atenção, né, que elas diferem desse tipo de obra que a gente é acostumado a ver na televisão. Elas são enormes. Questão 3. A respeito de quais temas e ideias os trabalhos de Henrique Oliveira nos fazem pensar? Por quê? Só dando uma dica, ele fugiu, lembram que a gente, quando viu o vídeo, ele fugiu dessa pergunta aí. O repórter perguntou qual é a sua intenção, né? Quando faz o trabalho, ele disse: eu acho bom porque eu tenho a minha visão ao fazer a obra, você tem a sua, outra pessoa pode ter uma visão diferente e a gente não pode dizer que nenhuma está certa ou errada. Ele fugiu a essa resposta, né? Essa pergunta. E aí, o que é que vocês acham, né? Quais temas e ideias a gente pensa quando vê uma obra dele? Pegando o gancho, diga. Eu coloquei assim, artes abstratas, pois mostram os sentimentos utilizados pelo artista. Se tornou uma coisa abstrata, a gente não tem a certeza ao certo do que é. Alguém colocou outra coisa diferente antes de eu dar a minha visão? Já que ele próprio disse que cada um pode ter Eu coloquei a mesma coisa. uma visão diferente.
colocou a mesma coisa, então eu vou dar. Pegando o gancho de Sabrina, que acho que deve ter problema com a internet, ela saiu, a gente vê a história de que são restos de material que ele utiliza. Aquele material que ia ser jogado fora das construções. Então, a gente já pode pensar que ele está aí trabalhando a questão do reaproveitamento. A gente também pode pensar que ele está... como é que eu posso dizer? A questão do meio ambiente, né? Da preservação do meio ambiente, porque não é só o fato dele usar algo reciclável, ele dá uma nova função para a madeira, porque o tapume é uma madeira, ele usa tapume, né? E é um tipo de madeira, então ele está dando uma nova função, tornando aquilo mais bonito. Não sei se foi nessa turma, eu acho que foi, porque como eu disse, eu dou aula do sexto ao terceiro, então eu falo muito sobre arte, e aí eu não sei em qual turma eu disse o quê. Uma das funções da arte, ela serve, eu acho que foi nessa mesmo, que a pergunta do segundo ano é para que serve a arte. Serve para tornar o feio mais bonito. Então, se você pega aquela madeira feia, velha, desgastada, depois de tanto sol e tanta chuva, aí você torna ela mais bonita, quando você dá vida a ela, né? Pintando através das tintas, da forma como ele molda, formando aqueles galhos retorcidos. Questão 4. O que podemos dizer a respeito dos materiais utilizados pelo artista? De que forma eles influenciam a interpretação e a relação com sua produção? Pelo material, dá a entender que é uma árvore, influenciando as nossas vidas de forma com que a entendamos a importância da natureza em si. Pronto. Ele utiliza o tapume, dando a impressão, ele reforma, vamos dizer assim, esse tapume, que dá a impressão que é uma árvore. Acho que até no começo, né, disseram assim, ele pega as cascas da árvore. Alguém disse isso. Não sei quem, das duas turmas, quando eu estava... Aquela primeira visão, né, que a gente tinha da obra. Aí alguém disse, a casca da árvore. Então, ele pega esse material, dá uma reformulada nele, e a gente acaba tendo essa história do cuidado com a natureza, a preservação da natureza. Muito bem, Letícia. Alguém mais quer acrescentar algo? Não? Então, vamos começar o conteúdo de hoje, que é ponto, linha e textura. Quando eu falo em ponto, o que é que vocês lembram? O que é que vocês imaginam que eu vou falar sobre ponto? Sei lá. Será que esse ponto que eu estou falando é o ponto, um ponto na média? É esse tipo de ponto? Não. Será que Sobre alguma coisa de arte, alguma coisa assim? esse ponto que eu estou falando é aquele ponto na testa, quando a gente leva ponto que machuca? Os cortes? Também não. E que ponto é esse? Nada? Tipo, eu acho que é de direto ao assunto, direto ao ponto. Já eu digo qual é o ponto. E linha? Quando eu falo em linha, vou falar agora sobre linha. O que é que vem na imagem de vocês? Linha do caderno. As linhas, essas linhas aqui, que inclusive tem no meu slide, essas linhas aqui do caderno. Tem algum outro tipo de linha? Quando você está pintando alguma coisa, faz aquela linha, sei lá. É essa mesma linha. Você faz uma linha para ficar reto. Existe outro tipo de linha? Linha de costura. Linha de costura, aquele fio. Beleza. E quando eu falo em textura, o que é que lembra vocês? Materiais. Como assim, Daiane? A textura de materiais, alguma coisa assim. Não entendi. Eu estou puxando nas orelhas para me dar uma resposta melhor, porque eu juro a você que vocês sabem que eu não sou formada em arte, né? A minha disciplina é língua inglesa. Então, para eu dar aula a vocês, eu estudo antes, é óbvio. E quando eu ponto em linha, eu sabia o que era. Mas quando falava em textura,
na minha inocência, eu pensei em textura, porque eu não tenho nada para mostrar aqui a vocês. Mas, por exemplo, isso aqui é liso, certo? Esse papel é liso. Isso aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ele já tem uma textura diferente, porque ele é furadinho. Vocês estão conseguindo ver? Ele é furadinho. Meu Deus, não deu a câmera. Pronto, agora dá para ver. Ele é furadinho, já é uma outra textura. Se eu mostrar isso aqui, ó, já é uma outra textura. Estão entendendo? O que eu achei que fosse textura? Se eu pego, Sim. se eu pego uma lixa de... eu não tenho uma lixa de unha aqui. Mas se eu pego uma lixa de construção, ela é áspera. Então, quando eu estava começando a estudar esse assunto, eu pensei nesse tipo de textura, tá? Tátil. Mas aí a gente vai descobrir que não é isso. E aí eu vou explicar agora o que é o ponto, o que é a linha, o que é a textura, tá? Então, bora lá. Ponto. Quando eu falo em ponto, não é o ponto de nota, não é o ponto de corte, aquele ponto que o médico faz. É um ponto gráfico. Sabe quando eu pego o lápis e faço? Eu fiz um ponto. É esse ponto aqui, certo? É o ponto final, por exemplo. Então, ó, por exemplo, na linguagem visual, o elemento mais simples é o ponto. Aí tem um ponto aí, ó, no final, que o nome dele é ponto final. Então, esse ponto que a gente fala em arte é esse pontinho aí, esse que se dá. Ao encostar a ponta de um lápis ou um giz de cera no papel, já estamos fazendo uma marca, um registro ou um ponto, não é mesmo? Para realizar esse tipo de registro, podemos utilizar diferentes materiais e suportes, como a caneta, o giz de cera, uma aquarela, etc. Não sei se eu escolhi um, porque eu vi vários vídeos. Aí eles pegam o cotonete, e aí põe na tinta, e aí sai pintando com o cotonete. Que aí eles vão fazendo vários pontos com a tinta. Pode fazer o ponto com lápis comum? Pode, mas ele não fica visualmente bonito. A caneta também não fica. O que é melhor de se fazer, ponto, é com as canetinhas hidrográficas. Já que a gente não tem, isso é o mais acessível, né? Já que a gente não tem, por exemplo, tinta para fazer. Entendido o que é ponto? Sim. Pronto. Agora vamos para a linha. Outro elemento que compõe a linguagem visual são as linhas, que quando eu perguntei, vocês pensaram na linha do caderno e pensaram numa linha que a gente faz quando vai pintar a parede. Pensaram numa linha reta. Mas as linhas, elas podem ser retas, olha aqui o exemplo, mas elas podem ser sinuosas, todas cheias de curva, espiralais, inclusive não só redonda, tem aí uma espiralal quadrada, ela pode ser curva e ela pode ser quebrada. Tudo isso é linha. E uma coisa que eu li que não tem nesse livro, porque isso aí, essa imagem é do livro de vocês. Uma coisa que eu achei interessante, que uma linha é formada por vários pontos. Se a gente fizer um pontinho junto do outro, a gente forma uma linha. Só que quando a gente faz pontos, a gente faz, para fazer uma arte, por exemplo, a gente faz os pontos separados. Se a gente fizer os pontos juntinhos, um do outro, a gente vai estar formando uma linha. Então, na verdade, uma linha é uma sequência de pontos juntos. Entendido o que é linha? Sim. Ótimo. Agora vamos para a textura. Eu demorei para entender textura. Os artistas também exploram as texturas como meio para expressar sua arte, como podemos notar nas obras de Henrique Oliveira, por exemplo. Nós percebemos a textura dos objetos quando os tocamos ou quando observamos atentamente a sua superfície, que pode ser macia, áspera, lisa e enrugada, que foi o que eu mostrei para vocês. Tem a textura lisa, tem a textura do algodão, que é macio, tem a textura da lixa, que é áspera. Tudo bem. Só que isso a nível de toque. Esse tipo de textura, a gente pega um tecido, por exemplo, e aí tem vários tipos de tecido, tem uns que são mais grossos, outros são mais finos. Eu estou falando de textura a nível de toque. Quando a gente está aqui trabalhando com arte visual, falando de desenho, é uma textura diferente. A composição, onde eu parei? As texturas são elementos táteis, tátil é de pegar,
mas podem ser expressas visualmente, como nas artes gráficas, no desenho e na pintura. A composição de uma textura visual é feita por meio da utilização e combinação de linhas e pontos, e também com manchas e efeitos gráficos. Observe as texturas abaixo. Algumas são táteis, outras visuais. Por exemplo, eu tenho aqui um papel, eu percebo a textura dele quando eu pegar, certo? Eu vou ver que ele está todo amassado, embora eu também consiga visualizar através do olho, tá? Isso aqui é um mármore. Eu só vou perceber que isso aqui é um mármore se eu for para a superfície lisa dele. Aqui eu tenho a madeira e aqui eu tenho um tecido, que geralmente deve ser jeans. E o interessante é que eu posso desenhar de uma forma que você, mesmo não tendo como pegar naquele desenho, você saiba do que eu estou falando. Aí eu estava vendo vídeos sobre isso, achei interessante, um dos vídeos estava ensinando como desenhar o pelo do cachorro. Como é que eu vou, através do meu desenho, mostrar para a pessoa que aquele pelo é liso. Aí é um tipo de linha, que ele fala assim, a textura é uma combinação de linha. Então, dependendo do formato da minha linha, eu vou mostrar que o pelo é liso. Dependendo do formato da minha linha, eu vou mostrar que o pelo não é tão liso. Entendeu? Então, é bem interessante essa questão de textura. A gente vai ver agora um vídeo para entender melhor a questão do ponto. Como desenhar usando o ponto. Deixa eu parar aqui a apresentação para passar o vídeo. Gabriel, estás aí? Tu viu que hoje nós temos convidados? Hoje eu convidei uma menina bonita para assistir aula com nós, para ficar mais interessante a aula. Bom, né? Né, Gabriel? Vocês estão vendo como o Gabriel dá trabalho a me responder? Tem que ser no grito. Bora lá, Gabriel. Eu já disse que a internet hoje está lenta. Roda, 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 mas uma hora abre. Para mostrar para vocês a história de como pintar usando ponto. Vamos fazer uma obra de arte usando apenas o ponto. Inclusive tem um nome para esse tipo de obra, que é o pontilhismo. Olá, tudo bem? Aqui é a professora Estela Mares. Ignore a internet lenta, viu? Aí a gente consegue ver. Uma hora abre, eu tenho fé. Ai, que mico. E hoje é dia de pontilhismo. Você sabe o que é isso? O pontilhismo é uma técnica artística que surgiu na França no final do século XIX. E um dos principais artistas desse movimento foi Georges Seurat. Essa obra dele foi a mais conhecida do pontilhismo, Domingo na Ilha da Grande Jatte. Esta outra também é outro exemplo, a Torre Eiffel, um exemplo de pontilhismo também, assim como tantas outras, ok? E o que é o pontilhismo? É um desenho, é uma pintura que se forma através da junção de inúmeros pontinhos. Pode ser uma pintura utilizando tinta ou pincel ou outros materiais e instrumentos. Ou pode ser também um desenho, como nós vamos fazer aqui, utilizando lápis de escrever e canetinha. Você vai precisar de uma folha de papel e de um lápis de escrever para começar. Vai fazer um esboço, ou seja, um desenho do que você quer, ok? Você vai escolher o seu tema. Eu escolhi um guarda-chuva. Você pode fazer uma pessoa, uma paisagem, uma natureza morta, o que você quiser. Depois que você fez o desenho, você começa a preencher os espaços com os pontinhos. É importante que você não faça bolinhas, risquinhos, que você vá devagar, porque senão você pode estragar o seu desenho.
tá? Então, vá devagar. Aqui no nosso vídeo, claro que ele está acelerado para vocês verem mais rápido, mas você vai demorar um pouquinho para terminar o seu. Não tenha pressa, vale a pena, o resultado vai ficar lindo. Então, acompanhe aqui comigo e já vai pensando em qual tema você vai utilizar para o seu desenho. Pronto. Deu para entender o que é pontilhismo, né? Não precisa ver ela terminar o guarda-chuva, não. Agora eu vou para o próximo, que mostra como fazer um desenho usando linha. Vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Eita. Pronto. Esse é usando linha. Mesmo problema da internet, mas já já chega. Ave Maria, como tá lenta. Olá, pessoal! A nossa aula de arte de hoje vai tratar sobre linhas. Então, vamos aprender um pouquinho sobre essa técnica. Assim, é um elemento essencial na composição visual. A linha está presente em nossa vida, em todas as coisas ao nosso redor, especialmente na natureza. Observe a folha de uma árvore. Quantas linhas não possui? Inúmeras, não é mesmo? Os nossos cabelos também são exemplos Tá travando a minha internet mesmo, viu? Nem se preocupem. de linhas. Se são lisos, são linhas retas. Se são crespos, encaracolados ou cacheados, são linhas curvas, onduladas ou espiraladas. Então, a linha, ela faz parte da composição visual da arte. E ela está presente tanto na natureza quanto até em nós mesmos, tá? E a gente pode usar ela na elaboração de uma obra de arte. Quanto à forma da linha, ela pode ser reta, ela pode ser quebrada, ela pode ser mista, ela pode ser curva, ela pode ser fechada e ela pode ser ondulada, tá? Então, qual é a proposta hoje, pessoal? Com base no que nós aprendemos agora a respeito de linha, eu coloquei aqui algumas obras que foram feitas com linhas, tá? Alguns desenhos e vocês irão escolher uma dessas obras e irão reproduzir no caderno, certo? Então, aqui tem 3 propostas, né? Você pode escolher uma dessas 3 ou alguma dessas 2 aqui. Ou, se você quiser criar a sua, você também pode criar a sua, certo? Tire 2 fotos, sendo uma do seu trabalho e uma com você uniformizado mostrando a sua obra, certo? Quero ver os resultados. Espero que vocês gostem dessa proposta, caprichem nas atividades e em breve iremos ver o que vocês produziram. Até mais, pessoal! Pronto. Vamos ver agora o de textura.
para encerrar. Se tiver sem som, vocês me avisem. Se um dia começar também. Tá sem som. O microfone da apresentação está desligado. É justamente, por isso que eu desconfiei. Deixa eu trocar a apresentação. Espera aí. Deixa eu pôr na outra. Porque eu botei errado na hora. Agora vai com som. Neste espaço para aprender a desenhar, falaremos um pouco sobre as texturas e convidamo-lo desde já a fazer também este exercício conjuntamente conosco aqui no ateliê. Faça vários quadrados, aproximadamente 9 quadrados de 3 por 3 cm, numa folha em branco, e comece a encher cada um com um tipo de textura diferente. Pode copiar as texturas que fazemos no vídeo, como também pode utilizar texturas da sua própria criação. Isto é quase uma continuidade do vídeo anterior. Só é possível alcançar a perfeição mediante a prática. Este é um dos nossos objetivos: praticar e ajudá-lo a praticar. Outros objetivos a alcançar com este exemplo será exercitar a mão, desenvolver a flexibilidade e movimentos naturais e abrir possibilidades novas à sua imaginação e criatividade. A realização de simples exercícios como este, a criação deste género de textura, poderá nos ajudar mais tarde para a realização de desenhos, desde os mais simples até os mais complexos. Qualquer textura, por simples que seja, poderá ser um elemento básico na criação de algum efeito especial nos nossos desenhos. Vejamos, por exemplo, esta textura. Trata-se de um simples rabisco, com diferentes tamanhos e espessuras. Acredita que só com este tipo de textura podemos criar desenhos de árvores? Pois é verdade. Não perca o próximo vídeo. Faremos uma árvore só utilizando este gênero de textura. Pronto. Aí vocês veem, de fato, o que é textura, né? A questão de... A forma como você pega o lápis é que vai dar essa diferenciação de imagem. E aí a gente vai para a tarefa de casa. A tarefa de casa, no caso a tarefa da 5ª semana, você vai escolher uma das 3 técnicas, ou a do ponto, ou a da linha, ou a da textura, e fazer um desenho, tá? Ponto, pode ser qualquer imagem. Tenham cuidado com como ela diz, para não riscar, não fazer uma bolinha, é ponto. Aí eu fico com a dica, que é mais bonito e mais fácil você fazer usando uma canetinha hidrográfica. A linha, você não é obrigado a fazer aquelas imagens que ela mostrou, você pode fazer qualquer uma. E textura, no livro, o exercício que o livro pede é sobre textura, então ele explica bem direitinho do jeito que ele quer. A questão que ela mandou você fazer 9 quadrados, lá no livro ele pede até para... Ele ensina você a dobrar a folha para os quadrados ficarem direitinhos. Então, em relação à textura, tem lá a explicação no livro. Alguma dúvida, minha gente? Não. Pronto, então deixa eu fazer só aqui a lista de frequência. E aí eu libero para vocês assinarem o nome de vocês.
E aí, quem quiser, quem assinar ali é segundo ano, né? Segundo. Não vou pôr nem MEI, nem técnico. Nem eu já sei que só tem Gabriel. Aí vocês assinam o nome completo na lista aí no chat, e aí podem sair. Obrigado por ter aceitado o convite, para a gente não ficar atrasado em relação à turma do novo ensino médio, tá bom? Mais tarde eu posto a atividade no Google Classroom, e se eu não postar, Letícia puxa minha orelha. Fui. Tchau, Gabriel. Tchau. Tchau. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Falta só essa Renata assinar. Oi. Assinar o nome no chat. O nome completo. Bora? Só falta você. Eita, ela saiu sem assinar. Interromper aqui a gravação.